Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre o jejum, um jejum bíblico. E aí você pode se perguntar, mas existe jejum que não seja bíblico? Claro que sim. Às vezes nós estamos fazendo algo da forma correta com a motivação errada. E por isso nós invalidamos aquilo que nós estamos fazendo. Então, nessa aula, você aprenderá, de fato, como fazer o jejum, para que serve o jejum, qual é a importância do jejum. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que significa isso? Significa que eu e você não vivemos uma vida cristã só baseado naquilo que humanamente nós devemos fazer, precisamos fazer. Mas, como cristãos, precisamos entender que vivemos nessa vida baseado naquilo que a palavra nos ensina. Podemos trabalhar, podemos estudar, podemos ter lazer, tudo isso se faz necessário. Mas nós não podemos esquecer que a nossa caminhada cristã é baseada naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Ela é baseada naquilo que a palavra do Senhor nos pede para que façamos. O jejum ele é tão bíblico e é preciso que ele seja praticado pelos cristãos. Né? Se somos cristãos de verdade, entendemos essa importância. Mas o que é o jejum? É um voto de abstinência de alimentos por certo período de tempo com a finalidade de se consagrar. Durante o jejum, a pessoa demonstra que o seu propósito é mais importante do que o próprio alimento para a sua sobrevivência. O alimento é bom, se faz necessário, sim, nós precisamos viver, nós precisamos sobreviver e por isso nós nos alimentamos. Da mesma forma que nós nos alimentamos fisicamente, precisamos também nos alimentar da palavra de Deus. O jejum, ele serve para focarmos, para buscarmos em Deus algo que é a sua presença. Renunciamos à comida por algum tempo para focarmos em Deus. Procuramos alimentar o espírito, ignorando as coisas que normalmente chamam nossa atenção, como a comida. Através do jejum, dizemos que dependemos totalmente de Deus. O tempo de jejum serve para orarmos, buscarmos e a orientação de Deus. Na Bíblia, o jejum também é um sinal de tristeza ou arrependimento. O jejum fortalece espiritualmente e pode nos aproximar de Deus. Então, você já começa a entender qual é o sentido, qual é o objetivo de um jejum. Tem uma frase de John Wesley que eu gosto muito, que diz o seguinte: homem que nunca jejua está tão distante do céu quanto o que nunca ora. Então, percebemos que a importância do jejum, porque ele nos aproxima de Deus. Ele nos faz entender quais são os propósitos do Senhor. Por isso de muitas guerras, por isso que muitos cristãos não conseguem jejuar. Eles não buscam a ajuda do Espírito Santo para jejuar. Eles se sentem fracos espiritualmente. Eles até oram, buscam a presença de Deus em oração, mas não se santificam jejuando. E nós vamos aprender sobre isso. Para que serve o jejum? Número 6, para a conquista. Essa parte todo mundo gosta, né? Agora eu vou jejuar para conquistar meu carro, minha casa, meu emprego, eita, né? Mas precisamos entender que toda conquista que devemos ter é baseado segundo na vontade de Deus. A grande conquista no jejum é um estado de completa dependência de Deus. E nós vamos ver isso em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Josafá estava diante de um grande desafio. Josafá estava diante de uma grande conquista e sabia que humanamente isso seria impossível. Então, o que ele fez? Ele buscou o Senhor em oração.
ele proclamou o jejum. E todos os seus homens, todo o povo jejuaram em prol de uma única causa. E o Senhor usou um profeta e deu a ele a resposta que ele esperava da parte de Deus. O seu jejum trará uma resposta de conquista da parte de Deus. Não importa se você terá que jejuar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês ou até mesmo 1 ano. O importante é que você tenha plena convicção de que durante esse jejum você ouvirá a voz de Deus, você vai entender aquilo que Ele falou e colocar em prática, e assim você será bem-sucedido. Para que serve o jejum? Número 7, para recebermos poder, autoridade. Através do jejum, recebemos poder espiritual para vencer o pecado, suportar o mundo e expulsar demônios, vencendo todas as fortalezas do inimigo. Mateus capítulo 17, versículo 21 diz o seguinte: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quando Jesus falou isso, ele falou para os seus discípulos por causa de uma situação que eles não conseguiram. Eles não conseguiram expulsar um demônio de um menino. Eles tiveram toda uma dificuldade. O Senhor disse, não se expulsa um demônio como esse sem ter uma vida de oração, sem buscar a minha presença, sem estar na minha presença, sem jejuar, sem se consagrar. Era isso que o Senhor estava ensinando a ele. Algumas pessoas, por não entenderem esse texto bíblico, acham que na hora de expulsar um demônio da vida de uma pessoa, precisa orar ali, está orando ali. Não. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse, essa espécie só sai pela oração. Quer dizer, você tendo uma vida de oração, o demônio saberá que você tem um relacionamento com Deus. E quando você der a ordem, ele sairá através do nome de Jesus. Mas é necessário que você também tenha poder e autoridade através daquilo que você está praticando. E quem nos dá isso? Também o jejum. Para que serve o jejum? Número 8, para santificação. Isso está fora de moda nos dias de hoje. Poucas pessoas querem se santificar para Deus. A santificação deve ser buscada em jejum e oração constante. Paulo disse assim, orai sem cessar. Porque orando sem cessar, automaticamente nós estamos consagrando o nosso ser, o nosso interior. Também o nosso exterior está sendo consagrado. Tudo que temos, tudo que somos, nossa mente, nossos ouvidos, nossos olhos, nossas bocas estão sendo consagradas ao Senhor. Em Joel capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Então, está aí, se consagrar a Deus através do jejum. Número 9, para que serve o jejum? Para se consagrar, para se manter firme no propósito. Você tem muitos motivos para jejuar, principalmente se consagrar a Deus. Há várias maneiras de jejuar por tempo, propósito, abstinência de alimentos diferentes, como Daniel, que se absteve apenas do manjar do rei logo quando chegou na Babilônia. Ele entendeu que aquela comida que estava na mesa do rei, que estava sendo servida ao rei, não era uma comida boa para ele comer. Era uma comida consagrada a ídolos. Ele sabia disso. Então, ele faz um propósito. Ele faz um voto diante de Deus. Eu não vou, o Senhor é comigo. O fato de eu estar aqui dentro do palácio, debaixo da autoridade desse rei, humanamente falando, eu estou em primeiro lugar debaixo da tua autoridade, da tua proteção, e eu vou firmar um propósito. Eu não vou abrir mão daquilo que eu tenho como princípio, como valores para a minha vida. Então ele chama o chefe da cozinha e diz que ele não vai poder comer daquela comida. Ele pede então para que lhe dê legumes durante um tempo. Em Daniel capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles.
para se abster daqueles alimentos. Daniel continuou se alimentando com água e legumes durante um tempo. Daniel capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Era um desafio para o chefe da cozinha. Ele nunca tinha vivenciado aquilo que Daniel estava pedindo. E ele também tinha medo, porque se o rei soubesse, ele poderia ser morto. E a Bíblia diz que depois dos 10 dias, o semblante de Daniel estava melhor ainda do que quando ele chegou na Babilônia. E por causa da sua fidelidade com Deus, Deus lhe deu mais sabedoria, entendimento, discernimento. E ele pôde entrar na presença do rei e ser aceito e ser proclamado segundo aquilo que Deus já estava estabelecendo para a vida dele. Às vezes, nós abrimos mão dos nossos propósitos, dos nossos valores, para ficarmos bem diante das pessoas. Nós abrimos mão de algo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas só para sermos aceitos por alguns. Mas esquecemos que seremos reprovados pelo Senhor. O Senhor deseja usar a minha vida e a sua vida. Mas para isso, eu e você precisamos nos manter firmados nos propósitos que o Senhor já nos confiou. Para que serve o jejum? Número 10, para obtermos resposta. Daniel capítulo 10, versículo 2 ao 3 diz o seguinte: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. E o Senhor atendeu aquela oração. E o anjo veio e falou com Daniel. E disse, em primeiro lugar, o que ele era diante do Senhor. Ele era um homem muito amado. Ele era alguém estratégico na terra, segundo a vontade de Deus. E o Senhor usou tremendamente a sua vida para a libertação, para cumprimento de uma palavra profética que o Senhor tinha liberado sobre o seu povo, sobre a liberação do cativeiro. Sua casa, sua família, seus negócios perdem muito quando você não jejua para buscar uma resposta de Deus. E quanto ao período? Quanto tempo deve-se jejuar? O tempo de jejum pode variar de acordo com o propósito da pessoa. Então não tem algo estabelecido, olha, tantos dias. Isso é você com Deus. O mais comum é o jejum matinal, mas há quem jejue desde a noite anterior, deixando de jantar e conclui no almoço do outro dia. Algumas pessoas, elas fazem jejum apenas deixando de tomar café, o café pela manhã, no seu horário normal. Ou algo específico. Um exemplo, o refrigerante, porque elas sabem que gostam muito daquilo e não ficam sem, ou o suco, ou até mesmo só sem tomar café, dependendo um tempo. Mas aí é você com Deus, é você que estabelece de que forma você vai fazer e o tempo que você fará. Agora, um conselho eu te dou: tire qualquer expectativa humana durante o seu jejum. Entenda que você está numa dependência de Deus. Não significa porque você vai jejuar durante meio período e logo num período da tarde Deus vai te responder, ou no dia seguinte, ou porque você jejuou 3 dias ou uma semana e na semana seguinte Deus vai te responder. Você precisa também entender que Deus ele dá sinais. Você precisa entender que Deus também ele vai mostrando algumas coisas e você precisa ficar atento. Por isso você deve vigiar. Por isso você deve ser um com o Senhor. Estar alinhado, os teus ouvidos alinhados com a boca do Espírito. Deus ele não quer que você faça um sacrifício de tolo. Deus ele deseja que você cumpra tão somente aquilo que é a vontade dele. Aquilo que a palavra do Senhor nos ensina.
Então, assim você será bem-sucedido. Alguns tipos de jejum, vamos lá? Total, sem comer nada, da hora que se inicia o primeiro momento ali que você acordou, até o momento que você determinou. Então, um exemplo, das 8 da manhã até as 8 da noite. Então, digamos, se você vai fazer um jejum total, que é sem alimento e sem água, você deve orar ao Senhor, consagrar isso ao Senhor e dizer para o Senhor qual é o propósito. Então, depois do momento que você encerrou, que você está terminando o seu jejum, chegou a hora de você encerrar o seu jejum, você deve entregar esse jejum em oração, agradecendo ao Senhor pelo período, dizendo para o Senhor que você é grato, e aí você se alimenta da forma que você vai estabelecer. Nós temos também o jejum sólido, né? Só apenas bebendo água. Não sei como você fará. Então tem pessoas que elas não comem nada, mas bebem água. Ela é válido? Lógico que é válido. Porque entendemos que aquilo que ela deixou de comer é aquilo que compromete, é aquilo que impede ela de se relacionar com o Senhor através de jejum. Também tem aquele parcial, de algo que gosta muito, como doce, café, refrigerante, como eu já falei, e suco. Algumas dicas para fazer o jejum. Tenha um propósito específico ou motivo para o seu jejum. Planeje o tempo que vai jejuar e a forma ou que vai se abster. Inicie o jejum orando, pedindo perdão e forças. Leia a Bíblia, não esqueça disso. E louve ao Senhor. Bispo, mas durante o meu trabalho eu não consigo ler a Bíblia. Você tem um horário de almoço? Você tem algum lugar que você pode se reservar, pegar o seu celular, abrir ali o aplicativo da Bíblia e ter um tempo de leitura? Você pode. Mas os meus colegas de trabalho, os meus amigos não me deixam. Então vá para um lugar que eles não vão te ver. Aí cabe a você se preparar para isso. Não coloque desculpas para não fazer aquilo que você precisa fazer. Concentre-se o máximo possível naquilo que você está fazendo, cantando, orando e lendo a Bíblia. Ao terminar o jejum, ore entregando o propósito a Deus. É assim que você faz. Se concentre. Se você percebe que a sua mente pode ser roubada, tomada por outros pensamentos, qualquer tipo de intervenção, então desliga o celular, sabe? Entenda que se esse jejum você vai fazer ele em casa, que você pode, num período em casa, desligue a televisão, consagre também a televisão, consagre as redes sociais, consagre ao Senhor, entregue, diga: Senhor, hoje eu estou jejuando, eu vou jejuar de tal período a tal período. Por essa causa, preciso ouvir a tua voz. A primeira coisa que o Senhor fará, que o jejum fará, é algo em você, entenda isso. É em você primeiro que esse jejum vai trabalhar, ele vai limpar, ele vai purificar, santificar a tua vida. E aí você vai começar a ouvir a voz de Deus, entender os planos de Deus para aquela causa. Se é pela salvação de alguém, diga o porquê você está fazendo e para quê, quais são as finalidades. Tenha também um jejum de santificação, mesmo sem pedir nada. Consagre tão somente a sua vida ao Senhor. Senhor, olha, hoje eu estou jejuando para consagrar minha vida. Preciso ter um relacionamento maior com o Senhor. Não faça um jejum só para pedir as coisas. Tenha um jejum também de intimidade, aquele jejum que você quer ouvir a voz de Deus. Vá para um lugar distante. Se desligue completamente das coisas desse mundo para ouvir a voz de Deus. Isso é possível. Se você não está conseguindo, isso significa o quanto você já está comprometido com coisas que impedem você de ouvir a voz de Deus, de realizar aquilo que Deus tem para a sua vida, de colocar em prática a obra que o Senhor colocou nas suas mãos. Não permita que coisas dominem a sua vida, dirijam a sua vida.
Não permita que a sua mente seja tomada por coisas que te afastam da vontade de Deus. Santifique a sua mente, santifique o seu coração. Se santifique por completo, peça ajuda ao Espírito Santo, ore pedindo a Ele força e alegria para que você possa cumprir esse propósito. Você precisa jejuar. Você tem que jejuar. Você deve jejuar. O jejum deve ser feito para Deus e não para você mesmo. Não espere precisar de um socorro para jejuar em consagração. Não faça isso. O jejum deve ser parte da rotina do cristão, fazer parte da sua vida. Pelo menos uma vez por semana você deve jejuar. Escolha um dia, um horário. Escolha aquilo que você vai abrir mão e se santifique ao Senhor. Você deve ter esse hábito, o hábito de jejuar. Faça um propósito de consagração ao Senhor. E você verá grandes coisas, o Senhor fazendo grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Você verá muitas barreiras espirituais caindo por terra. Você verá muitos problemas sendo resolvidos de forma sobrenatural. O extraordinário de Deus acontecendo na sua vida. Estamos em um tempo que precisamos consagrar ao Senhor. Faça isso. E eu tenho certeza que você será bem-sucedido na sua caminhada cristã. Eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.